A paz do Senhor Jesus, hoje é mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 20, versículos 14 e versículo 15, que diz: Mas quando os agricultores o viram, disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E atirando-o fora da vinha, eles o mataram. Que lhes fará então o dono da vinha? Nós estamos iniciando o estudo do capítulo 20, do Evangelho de Lucas. Esse capítulo ele vai do versículo 1 até o versículo de número 21. E nós vamos estar falando sobre conflitos religiosos. E a apologética bíblica ou cristã, é a disciplina teológica que estuda e capacita o crente a defender a fé, e responder aos ataques feitos à sã doutrina. Então, a palavra apologética, apologia, ela significa resposta a uma questão ou discurso de volta. Consiste em um dever do cristão que deve responder sobre a razão da sua fé. No livro de Judas, capítulo 1, no versículo 3, a palavra fala contra os ímpios e os falsos mestres. E a palavra do Senhor diz assim: Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Então, é o dever do cristão responder sobre a razão da fé. Tem um escritor que se chama William Lane, ele disse que a apologética é importante por 3 razões. Primeiro, a apologética ela fortalece os crentes. Segundo, ela evangeliza os incrédulos por quebrar preconceito e barreiras intelectuais contra o evangelho. E terceiro, a apologética ela molda a cultura. Então, os pensadores cristãos, por meio da apologética, podem influenciar as universidades, as pesquisas científicas e a cultura como um todo. Um outro escritor também chamado de William Barclay, ele disse que Lucas, o capítulo 20 de Lucas, pode ser chamado de o dia das perguntas. Jesus ele foi questionado pelas autoridades judaicas sobre vários assuntos, com a intenção de encontrar motivos para prendê-lo e matá-lo. Então nós vamos ver, a partir desse episódio, vamos falar de alguns conflitos religiosos. E vendo ali o Senhor, e falando realmente em defesa tudo que aqueles homens estavam questionando, tudo que eles estavam apontando, procurando até um motivo para prender Jesus, e para matá-lo. E os conflitos que nós vamos falar são 4. O conflito sobre autoridade, nós vamos falar sobre o conflito sobre tributos, o conflito sobre a ressurreição, e o conflito sobre o Messias. Então, são esses os assuntos dos próximos episódios, e nós vamos falar do baseado dentro do capítulo 20 de Lucas, falando hoje, esse primeiro episódio, sobre o conflito sobre autoridade. Então, o impasse calculado. Todo o capítulo 20, ele vai se desenrolar na dependência do templo. Jesus ele ensinava e evangelizava o povo no templo. Quando foi erguido pelos sacerdotes, escribas e anciões, o mesmo grupo que ele havia predito lá no capítulo 9, no versículo 22 de Lucas. Então, eles procedem a uma verdadeira inquirição de Jesus,
da seguinte forma, né? Diz o versículo 2: Dize-nos, com que autoridade fazeis estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Então, a autoridade é o direito para falar e fazer algo no campo espiritual. Então, toda autoridade, ela provém de Deus. Nós vamos ver que Jesus, ele disse lá no capítulo 28, no versículo 18 de Mateus, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E nós vamos ver também que nossa autoridade como crente procede de Cristo. Nós lemos o capítulo 28 de Mateus, capítulo 18 ao 20, a palavra do Senhor diz: aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhe a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Então, toda autoridade concedida ao Senhor no céu e na terra foi dada por Deus. Jesus, ele respondeu-lhes, com outra pergunta: dizei-me o batismo de João, se era dos céus ou dos homens. Então, João Batista, ele foi um profeta de Deus, e seu ministério é o único no Novo Testamento que foi predito no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 40, fala sobre o ministério, apontamento para o ministério de João Batista, capítulo 40 de Isaías, versículo 1 ao 11, Lucas, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Então, João, ele testemunhou que Jesus era o Messias, o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo. Se eles haviam crido que João Batista era um enviado de Deus, também deveriam crer que Jesus era o Cristo. Jesus criou um impasse, deixando os judeus em uma situação embaraçosa, dele versículos 5 e 6, que diz: se dissermos do céu, ele dirá, porque não acreditaste nele. Mas se dissermos dos homens, o povo nos apedrejará, porque está convicto de que João era um profeta. Então, eles eram falsos e caíram em sua própria armadilha. No versículo 7, por fim, responderam o que não sabia. Então, Jesus, então, ele se nega a responder e declarar. Versículo 8, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então, aqueles homens tentando ali pegar Jesus, mas aquilo tudo já estava calculado. E o Senhor, quando fala com eles, eles não têm, eles questionam Jesus quando questiona eles, sabendo qual seria a resposta deles em relação a João, porque eles criam no João Batista, mas não estavam crendo na profecia de que Jesus era o Messias prometido. Uma parábola, logo após, nós vamos ver uma parábola sobre a rejeição de Israel, e o triunfo de Jesus. Imediatamente, logo após esse questionamento e a resposta de Jesus e até deles, Jesus ele passa a contar uma parábola para o povo. E essa parábola é a parábola dos lavradores maus. Com isso, ele queria mostrar a rejeição dos líderes do povo em relação ao Messias. Então, a principal lição, elas são: primeiro, Deus plantou uma vinha que é a nação de Israel. Ele entregou a administração e os cuidados da vinha aos líderes e ausentou-se por tempo indeterminado. Isso está no versículo de número 9, do capítulo 20, quando essa parábola, Jesus ele fala, então começou a contar ao povo essa parábola: um homem plantou uma vinha, arrendou-se um agricultor e ausentou-se do país por um tempo. Então, nós vamos ver que o Senhor plantou uma vinha, e a vinha é a nação de Israel. Ele entregou os administradores da vinha, os líderes, e ausentou-se por um tempo determinado. E o segundo ponto é que no tempo oportuno da colheita, aquele homem o dono da vinha, ele envia 3 mensageiros para receber a parte que lhe deviam.
e os mensageiros foram espancados, ultrajados, né, e despachados sem nada pelos lavradores. Está no versículo 10 ao 12. Então, os mensageiros, ele representam os profetas que foram enviados por Deus, né, a Israel, que falaram, né, e prepararam o caminho, mas aqueles profetas foram ridicularizados, foram mortos, foram expulsos, né, e não deram ouvido, a nação não deu ouvido, né, a esses profetas. E o terceiro é o dono da vinha, que é Deus. Né? Por amor, ele vai enviar o seu filho amado, Jesus. Mas os lavradores, né, considerados líderes judeus, o mataram com o objetivo de ficar com a herança toda. Né? E o quarto diz que o dono da vinha, ele volta, né, e extermina os lavradores maus, arrendando a vinha para outras pessoas. Então Deus, ele punirá os líderes de Israel e entregará aos gentios a liderança da vinha. Nós vemos que nessa parábola há uma rejeição por parte de Israel, né, de ter Jesus, de receber Jesus como Messias. Somente a liderança, e que ali vai não dar ouvido, né, mesmo os profetas tendo falado, mesmo sendo avisado, né, eles não vão dar ouvido. Mas um dia o dono da vinha, ele volta. E quando ele volta, né, ele vai punir os líderes religiosos, vai punir aqueles que assim, né, não deram ouvido à sua palavra. E a reação do povo foi de espanto e negação quando ouviu Jesus falando. Então, ao ouvirem isso, disseram, tal não aconteça. Versículo 16. Então, eles não querem que os privilégios espirituais dos judeus sejam passados para outros. Jesus respondeu que tudo isso já está predito no Salmo, no 118, no verso 22, que diz, mas Jesus, fitando-os, disse, que quer dizer, pois o que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser principal pedra angular, todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido ao pó. Então a figura da pedra, né, que pulveriza todo aquele sobre quem ele cair, é forte, né, e refere-se ao juízo divino. Né? Quando nós vamos Romanos, capítulo número 9, versículo 32 e 33, ele diz, por quê? Porque não buscaram pela fé, mas por base nas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha, né, de ofensa. A quem nele crê não será envergonhado. Então, Romanos capítulo 9, versículo 32 e 33, tem como referência também Salmo 118, no versículo 22, e Isaías capítulo 8, versículo 14. Então, a figura dessa pedra, ela vai pulverizar todo aquele sobre quem ele cair, sobre quem ela cair, né? E é forte, né? E se refere ao juízo final. Então, o reino ele será retirado dos judeus e dado à igreja, espalhado por todas as nações. Então, nós falamos sobre o conflito sobre a autoridade. Né? E nós falamos também sobre a importância, né, da apologética, né, que ela veio para dar resposta, né, à questão. Apologética significa resposta a uma questão, o discurso, né, de volta. Então, consiste um dever de cada um de nós, né, responder sobre as razões da fé. Nós lemos Judas 3 e 1 Pedro 3,15 também nos orienta sobre isso. Então, nós precisamos estar entendendo que a verdadeira apologética provém da palavra de Deus e não dos sofismas humanos. Né? Não deve ter medo de questionamento cristão. Não precisamos temer perguntas que o mundo faz. Devemos, antes de tudo, nos preocupar em pregar a Jesus, pregar o evangelho do reino, falar sobre Jesus,
Tem a palavra cristocêntrica, né? Tem sempre Cristo no centro de tudo que nós estamos pregando e que nós estamos ensinando. Então, nossa maior apologética é nosso testemunho e não nossa inteligência. Muitos estão demonstrando, gostam de demonstrar que é inteligência, mas a maior defesa da fé é nosso testemunho, é como nós estamos andando, é como nós estamos procedendo mediante a tudo que está acontecendo, porque muitos estão nos observando e podemos não estar querendo ter inteligência para defender a fé, mas na forma de andar, no que no falar, no vestir, né, na forma que estamos procedendo, podemos estar envergonhando o Evangelho do Senhor Jesus. Então, a verdadeira apologética, ela se faz com o joelho no chão e a palavra no coração. Sem oração e sem meditar na palavra, tirar alguns momentos do nosso dia para meditar, para ouvir a palavra do Senhor. Não tem como a gente ir em defesa da fé, porque nós vamos falar de coisas que nós não estamos vivendo. O cristão, ele precisa falar daquilo que ele está vivendo. Para ele viver, ele precisa estar conectado, buscando o Espírito Santo, lendo a palavra, se alimentando, orando, para poder ter autoridade e também, quando falar na unção do Espírito Santo, não na sua inteligência, não na sua teologia, não naquilo que sabe, naquilo que aprendeu, naquilo que leu, mas naquilo que está vivendo para o Senhor. O espírito de ousadia, ele é derramado sobre a vida do cristão quando ele se conecta com os céus, em oração e com a palavra, guardada no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Então, se você não tem costume, ou está com dificuldade de ter uma disciplina diária de leitura, de oração, de meditação na palavra, não de ler para dizer que leu, mas de meditar, como nós estamos fazendo em todos esses episódios. Nós estamos estudando capítulo por capítulo, dividindo em várias partes, procurando entender o contexto, o momento que Jesus estava ali, aonde ele estava, quem eram as pessoas que estavam ao seu redor. É importante nós pararmos. Então não tem como querer ir em defesa da fé se nós não temos contato com a palavra de Deus. Porque nós precisamos, como diz o livro de Judas, no versículo 3, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas. Então, que nós possamos estar nesse dia, meditando nessa palavra, dando ouvido ao que o Espírito Santo de Deus ele quer falar, pedindo orientação, pedindo sabedoria dos altos céus, para poder estar pregando a sua palavra, falando do seu amor. Quando nós lemos aqui, ainda em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 15, a palavra diz: antes, reverenciai, que outras traduções, santificai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparado para responder a todos o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E o Pedro lhe ensina: mas fazei com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou no Espírito. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, e dê continuidade a ouvir o próximo episódio. Nós vamos continuar falando sobre esses conflitos e vamos falar
sobre conflitos, sobre tributos. Que Deus te abençoe nesse dia. Compartilhe com quem você sentir, quem o Espírito Santo de Deus tocar, para que todos também possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.